Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E como prometi, né, hoje sabadão aí para vocês é dia de relatos do culto. Pois é. E hoje nessa noite, né, o tema dos relatos é casas assombradas, né, assombrações no geral. E no final tem um relato especial, né, que não deu para colocar no sábado passado, que é o de encontro com alienígena, né, que foi mandado aí por um inscrito aqui do canal, que vai ser contado aqui também, tá? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, né? Aproveita e ajuda esse canal a chegar nos 5.000 inscritos, a gente tá com essa meta. Se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou o Narrador Clássico. E já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta dessa temática voltada ao sobrenatural e ao terror, pois esse canal é o único aqui da internet que fala real desse meio. Agora sim, sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, o primeiro relato dessa noite aí para vocês, né? Ele é um relato a respeito dessa temática que é do Sérgio Gitel, isso mesmo. O nome desse relato, tá? É A Companhia Sobrenatural. Pois é. Enfim, o relato diz o seguinte: boa noite, meu nome é Renan, tenho 32 anos. Havia me separado de um daqueles casamentos de enquanto a paixão durar, cuja ex-esposa, depois de alguns meses, retornou aos familiares, mas ele permaneceu no apartamento, próximo ao centro de uma capital brasileira. Era uma noite fria e chuvosa. Renan caminhava, né, cobrindo-se com seu guarda-chuva, retornando do trabalho para casa e, entre o correr das poucas pessoas que ainda estavam pelas calçadas, conseguiu distinguir uma jovem mulher andando a passos lentos, sob a chuva torrencial. Sempre prestativo e solidário, Renan teve a ideia de apressar o passo para alcançá-la e oferecer seu guarda-chuva. Permita-me, por favor, disse, estendendo no caso levemente o braço, abrigando-a. A mulher então, sentindo que ele a protegia da chuva, parou por um segundo e, sem dizer nada, continuou caminhando a seu lado. Era uma jovem mulher, não mais do que 30 anos, magra, 1,60 m de altura, com um vestido cinza e sapatos pretos como o seu cabelo, que cobria seu rosto, indo até um pouco acima da cintura. É sempre assim, gentil e cavalheiro, todas as vezes que chove? Perguntou ela, insinuando ser apenas mais uma. Não lembro das outras vezes que choveu, ver alguém desprotegida como você. Meu nome é Renan, e o seu? Soraya. Moro aqui perto. Se você é livre, como eu, a convido para trocar a sua roupa molhada e beber alguma coisa quente. Que tal? Você tem roupas de mulher na sua casa? É aqui e aqui me separei. Faz quase um ano e ela deixou algumas coisas lá. Como você parece ter a mesma estatura, acho que alguma coisa seca lhe serve. Está bem. De qualquer maneira, não poderá me fazer nenhum mal mesmo. Antes que Renan raciocinasse, ela enfiou seu braço no dele e permitiu que fosse visto seu rosto de relance, revelando então uma singela beleza. Ao entrar na portaria do edifício, ele cumprimentou o porteiro dizendo: Sr. Juarez, esta é Soraya e vai subir comigo, ok? O porteiro disse: Sr. Renan. Sim, nada, Sr. Renan, boa noite. Quando entraram no apartamento, ele disse: Espere aqui na sala um instante que vou lhe trazer uma roupa seca. Não precisa. Veja, minha roupa está seca, retrucou Soraya, mas aceito aquela bebida quente. Renan a olhou de cima a baixo para constatar que ela estava mesmo seca e rapidamente a serviu uma dose de uísque sem gelo que ela, num gole só, o consumiu. Ele e sua ex-esposa sempre tiveram amigos em casa e por isso havia um bar de canto de sala, com várias bebidas.
mas não eram alcoólatras, apenas bebiam socialmente. Renan então viu em Soraya uma conquista daquelas rápidas e ocasionais, passando a servir nova dose, enquanto a convidava para sentar e se servindo também para acompanhá-la. Trocaram conversas triviais e, sem comer nada em 30 minutos, Renan já estava sonolento. Soraya se aproximou e passou a acariciá-lo, fazendo ele adormecer profundamente. Então ele teve um sonho. Entrava de mãos dadas com Soraya numa taverna de pedra. Era noite e o céu com nuvens grossas relampeava. No interior, sem janelas, havia meia luz, um salão em sua grande parte escuro e alguns casais distantes uns dos outros, em atividades íntimas no caso. Sentaram-se num canto e passaram a se envolverem por longas e prazerosas horas. Relâmpago. Após um relâmpago, Renan despertou no seu sofá da sala. Quase 9 horas da manhã e sozinho, levantou de súbito e percorreu o apartamento procurando Soraya em vão. Atrasado, ele pegou o celular e deu uma desculpa qualquer no emprego, trocou de roupa e desceu. Ao passar pelo porteiro, ele perguntou: "Bom dia, seu Juarez. O senhor viu sair aquela moça que estava comigo ontem?" "Não, senhor Renan. O senhor está bem, no caso?" "Sim, muito bem. Por quê?" "Ah, então sou eu que ando um pouco estressado. Às vezes enxergo demais. Às vezes de menos. Me desculpe. É que ontem, sinceramente, não consegui ver ninguém do seu lado quando o senhor chegou." Nossa. Considerações aqui, né, pelo ponto de vista espírita, segundo aí o que a explicação do relato. Renan, no caso, ele seria um médium involuntário, né, que não sabe da sua condição. Viu na rua uma desencarnada que vagava e, por sua malícia, era um espírito há muito tempo nesse estado. Não fugindo à regra e ávida por satisfazer seus vícios e paixões terrestres, Soraya viu em Renan suas necessidades atendidas. Abrigo, alimentos e vícios fazem parte da busca incessante e constante aí pelos espíritos mal esclarecidos e presos aos hábitos físicos. Desencarnados há muito tempo e, portanto, com experiências e aprendizados adquiridos com outros espíritos, fazem uso das propriedades perispirituais como truques para persuadir e também enganar. Plasmar para si própria a aparência de limpa, além de roupas e acessórios, é uma delas. Grande parte dos desencarnados, a água da chuva os transpassa e, apesar deles terem a sensação de frio e da umidade, não os molha, tá? Nesse relato, após Soraya ter o vício da bebida atendido, vendo em Renan desde o início um parceiro atrativo, tratou de acelerar o sono do seu corpo físico e, estando o espírito dele desdobrado, o conduziu para uma região do umbral. Interessante. Onde é praticado parcialmente atividades sexuais. O sexo, como conhecemos, só é possível estando o espírito encarnado no corpo físico, né? Que seria aí o trivial. É comum pessoas não vigilantes terem aí esse tipo de sonho, que na verdade são levadas ou atraídas para essas regiões propícias no umbral, onde são realizadas esse tipo de festas e orgias. Assim como quando desencarnarem, seus espíritos serão atraídos para lá também. E no mais, e várias vezes encontrarão um ambiente já familiarizado. Mas essa situação não é restringida apenas pelos prazeres, pois para tudo existe uma consequência. Sobre o relato, né? É bem possível que Renan e Soraya se encontrem outras vezes, não necessariamente da mesma forma, pois existe na literatura inúmeros casos de relacionamentos entre espíritos em planos diferentes, físico e espiritual, o que não é recomendável, porque de alguma forma, na maioria das vezes, são destrutivos. Olha só, que interessante, ele mandou a explicação também, né? Muito interessante. Pois é, pessoal, vamos então aí para o segundo relato da noite. Pois é, esse relato aqui veio de uma pessoa anônima, não quis se identificar, e também é nessa mesma temática. E diz o seguinte: boa noite a todos. Sou novo no grupo e quero compartilhar com vocês o maior acontecimento sobrenatural que aconteceu comigo. Bom, isso foi nos anos 2019 para 2020.
Eu tinha me mudado para a casa do meu padrasto nessa época e eu estava desempregado, sofria muito com ansiedade. A primeira coisa que eu sempre reparei de lá era a casa que sempre era gelada. Podia estar no verão, a casa sempre era gelada. Parecia que tinha ar-condicionado. Nessa época eu tinha costume de ficar acordado de madrugada, entre 3 e até as 4 da manhã. E sempre às 3 da manhã eu ouvia passos de pessoas correndo no quintal. Quase sempre dava 3 da manhã. Eles começavam. Eu falava para minha mãe, meu padrasto, mas eles não acreditavam em mim. O único que levava a sério, acreditava em mim, era um amigo meu. E até hoje a gente discute sobre o assunto, o que poderia ser. Já acontece de objetos caírem no chão, né? Do nada no chão. O portão fecha, uma vez como se alguém tivesse batido com muita força, né? Detalhe, o portão travava no chão, então o vento teria que ser muito forte para isso acontecer. E por último, umas crianças que brincavam na rua um dia me chamaram e disseram que viram um homem no quintal desenhando alguma coisa na terra. Eu sempre olhava para o quintal quando acordava, nunca via pegadas e nem mesmo via esse desenho. Nunca mais também vi essas crianças. Em 2021, eu me mudei, hoje moro em outra casa e nunca mais ocorreu. Eu já morei em 3 casas diferentes e essa do meu padrasto foi a única que ocorreu essas atividades sobrenaturais. Eu e meu amigo de vez em quando relembramos esses relatos. Meus pais, né? A gente nunca chega numa explicação lógica. Hoje lembrei disso, resolvi mandar aqui para você, no caso aqui no canal, e pergunto, já aconteceu algo parecido com você, narrador? Ou com o pessoal que assiste seus vídeos? Peço desculpas por algum erro ortográfico e a falta de pontuação. Pois é, comigo já aconteceu uma situação muito parecida, onde eu vi mesmo o espírito na minha frente, assim, era uma menina, né, uma moça jovem, e ela estava pedindo ajuda, ela estava desfigurada. Foi uma coisa bem impactante para mim, pois na época eu ainda não tinha tanto conhecimento a respeito de mediunidade. Pois é, faz parte. Enfim, pessoal, vamos para o terceiro relato desta noite. Pois é, e quem nos manda esse relato é o José Babilon. Vamos lá. Ele nos conta o seguinte. Boa noite, narrador. E nesse relato vou contar uma experiência que ocorreu comigo. Ok. O ano era 1987. Eu tinha 7 anos e viajava com meu pai, caminhoneiro, num caminhão Mercedes 1113, né, carregado com 12 toneladas de sementes. Voltamos de uma entrega em uma velha fazenda histórica no interior de Goiás. A fazenda ainda tinha um local onde um dia funcionou uma senzala, e lá ainda havia o velho tronco e correntes. Eu era criança, mas lembro do antigo caseiro dizer que às vezes ouvia choro e gemidos naquele local. Como havia caído uma chuva forte e havia o risco de atolar, meu pai resolveu passar a noite no caminhão. Ele ajeitou o sofá-cama para mim e foi dormir no baú. Eu olhava a senzala de longe e ficava imaginando tudo o que aconteceu naquele local. E rezei por aquelas almas. Lá pelas 3 horas da manhã, a chuva havia passado e meu pai resolveu voltar. Depois de percorrer uns 15 quilômetros na estrada de chão, o caminhão acabou travando uma roda. Estava muito escuro e ele começou a ficar preocupado com o restante da carga, pois era valiosa para a região, né? Pois eram sementes de um milho importado. Então ele conseguiu tirar o caminhão da estrada e entramos na porteira de um local onde havia uma velha casa. Uma senhora bem negra saiu à porta com lamparina na mão e meu pai pediu desculpas por estar ali e disse a ela que assim que amanhecesse nós iríamos embora. Entretanto, a senhora perguntou se eu estava com fome e me ofereceu um copo de leite. Bom, eu todo sem graça, aceitei e entrei na casa dela com meu pai. Era bem simples, mas acolhedora. Móveis de madeira rústica e um fogão de lenha onde havia umas linguiças por cima defumando. A chuva voltou a cair
E ela ofereceu para a gente passar a noite lá. Já eram umas 5 horas da manhã e dormi com meu pai numa rede. Lá pelas 7 horas, um raio de sol entrou pela janela e senti um forte cheiro de mofo. Meu pai deu um pulo na rede, me pegou no colo e saiu correndo comigo. A casa estava completamente abandonada. O fogão de lenha parecia não ter sido usado há uns 30 anos, e a rede que dormíamos estava velha, suja e rasgada. A casa toda em volta, que parecia acolhedora, estava toda quebrada, com cara de abandonada há anos. Meu pai funcionou o caminhão e a roda não estava mais travada. Ele e eu rezamos durante toda a estrada de terra e, após percorrer uns 10 quilômetros, a ponte onde passaríamos estava caída, levada pela forte chuva. Segundo outro caminhoneiro que estava no local, ela havia caído naquela madrugada. Sinistro, sinistro. Era um espírito, então, possivelmente de uma das escravas ali que foram torturadas naquele local e acabou dando um abrigo para eles. Olha só que interessante. Bem cabuloso esse relato. Enfim, pessoal, vamos então para o último relato da noite, tá? Esse relato aqui, quem mandou foi um inscrito aqui do canal, que no caso aí seria... Mandou, né, no caso do Encontro Alienígena, né? Já faz um tempo que esse relato estava aqui. E quem mandou foi a Selene. A Selene, que é um inscrito aqui do canal, bem ativa no caso, né? Salve aí para você. Ele diz o seguinte: olá, amigo narrador, aqui está a história para você. Vamos lá, né? Ela nos conta o seguinte: quando eu era jovem, talvez com 5 ou 6 anos, morava em um trailer no meio da floresta com minha família. Morávamos no Missouri, nos Estados Unidos. Muitas coisas estranhas aconteceram nesta propriedade. Mas a coisa mais estranha aconteceu em uma noite, quando eu estava observando as estrelas. Todos os outros adormeceram, mas eu ainda estava acordado. Eu estava olhando para o céu quando de repente ouvi um zumbido estranho, de cima e de trás da casa. Um disco gigante de repente voou acima de nós, voando para longe e desaparecendo no horizonte. Lembro-me muito claramente da aparência deste disco. Era perfeitamente circular, com luzes alinhadas nas laterais do navio. O disco era feito do que parecia ser um estranho metal escuro, e as luzes eram azuis, claras ou brancas. Quando ele voou, comecei a ouvir o zumbido novamente. Desta vez, porém, desmaiei, e acordei na manhã seguinte do outro lado da sala, sem me lembrar de como cheguei lá. Também senti uma dor terrível na nuca, na base do crânio. Achei que fosse um carrapato, por causa da coceira e da queimação. Mas quando pedi a ajuda à minha mãe para retirá-lo, ela disse que era uma crosta e para deixá-la em paz, no caso. Anos depois, fiz com que ela verificasse novamente depois de lembrar do evento, e agora há uma cicatriz em forma de círculo perfeito no lugar. Muitas coisas estranhas aconteceram comigo depois disso, incluindo sonhos durante semanas em que eu era perseguido pela casa e temia morrer. Também experimentei algumas habilidades estranhas, incluindo a capacidade de controlar o vento, embora tenha superado isso. Não sei o que pensar deste evento, mas achei que seria uma boa história para outras pessoas desfrutarem. Obrigado e salve para todos. Salve também para você, né? Esses relatos aqui, pessoal, muito interessantes dessa noite, tá? Nessa noite temática. E reforçando, se você tem algum relato, história que aconteceu com você ou com algum conhecido e quer que eu conte aqui no canal, pode estar mandando aí para o e-mail narradorclássico12@gmail.com, que todo sábado, a partir das 10 da noite, tem quadro Relatos do Oculto para vocês, tá? Enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês. Espero que todos tenham aí uma excelente noite, tá? Chega, me engasguei aqui. E até breve, meus pequenos. Cuidado aí com as casas assombradas e com os alienígenas.